Alô, boa noite. Olá, esse é Diálogos Internacionais, começando na tela do seu Facebook do PT da Irlanda. O Vitor tem que desligar aí o seu microfone, o seu som, abaixa um pouquinho o som aí, Vitor. Valeu. Para não ter eco. Tudo bem? Muito prazer, bem-vindo. Vitor Vassimon, como que fala seu nome, Vitor? Victor Vassimon, acertou. Victor Vassimon, falei certinho, né? Falou certinho. Esse é o primeiro programa Diálogos Internacionais que o PT da Irlanda está organizando, uma iniciativa da Secretaria de Relações Internacionais do PT, e a gente vai começar com muita alegria, assim, em grande estilo, recebendo o ex-prefeito de Ubatuba, candidato a prefeito mais uma vez, o Maurício Moromizato, que está chegando aqui. Chegou, é ele aí. Olha o homem aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Salve, Maurício, bem-vindo. Salve, salve. Boa noite. Aqui o início de noite, 19 horas e pouquinho. Vitor, um abraço. Beijo, Fê. Bom te ver aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Arranjou um espaço aí na agenda de campanha, cheia de coisas, e o pessoal já está chegando. São todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Otero. Eu sou jornalista, estou aqui na Irlanda, e aqui na Irlanda eu encontrei e conheci o Vitor, que foi uma coincidência, Maurício, que você não imagina. Boa noite para todo mundo. Antes da gente começar esse diálogo aqui, vocês são muito bem-vindos. Braulio Augusto, Alexandre Rodrigues dos Santos, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite para todos e todas que estão chegando, que chegarão e que estão aí. Vocês são os nossos convidados nessa noite, a gente quer dialogar com vocês. Eu e o Vitor aqui na Irlanda. Boa noite, Camila Oliveira da Silva e o Maurício Moromizato lá na amada Ubatuba. Ubatuba, cidade do meu coração, e vou contar para vocês por quê, porque eu não tenho segredos. É isso aí, Vitor. Dá um salve para o Maurício. Bom, primeiramente, obrigado, né, Fernanda, por ajudar a organizar. Maurício, pela participação. É um prazer enorme estar aqui podendo dialogar com os companheiros, vendo bastante gente chegar aqui na nossa live. É um prazer enorme estar aqui nessa noite. A Fernanda disse bem, né? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. E aí, nesse momento importante de debate político, de eleição, a gente está aqui presente para fazer um bom diálogo. É um prazer enorme, Maurício. Os últimos serão os primeiros. Essa é a estrela da noite, a estrela vermelha, né? A estrela do PT. Bem-vindo, Maurício Moromizato. Uma alegria ter você com a gente. Bem, eu que agradeço, fiquei tão feliz de ter a Fernanda, né, Fernanda, que a gente se conheceu lá na Alesp, né, Fê? Foi, isso daí. E a Fernanda, da assessoria do PT na Alesp, falou que tinha relações com o Ubatubas, que depois viraram relações próximas a mim aqui, né? A Yara e tudo mais. Encontrei com a Yara no calçadão hoje, viu? Que legal. E, a Yara e o Vitor... e aqui, só para iniciar, para a gente, assim, esse bate-papo nosso é muito informal, apesar do momento ser muito sério, mas a gente precisa levar ele com muita leveza, porque hoje é sexta-feira, né? Então, a gente precisa levar ele com muita leveza. Mas eu queria colocar, porque a minha relação com o Vitor, para quem está nos assistindo aqui, para você que está nos assistindo, é um prazer enorme estar aqui, e já começo pedindo voto, né, Maurício 13 para prefeito, mas, ô Fernanda, quando eu fui candidato a prefeito em 2008, para vocês que estão nos assistindo, a gente fez uma campanha que era muito ligada, como sempre, como a de hoje também, né? Sempre olhando para o futuro, portanto, tinha que dialogar com a juventude, né? E durante a campanha, tinha uma pessoa que nos apoiava, que era o Davidson, e aí um dia ele chegou na campanha e falou: rapaz, tem um amigo meu aqui que gosta de você, que é PT e que quer conversar e não sei o que, e apresentou o Vitor com 15 anos de idade. Olha. Na campanha de 2008. E o David já votava, estava na campanha, e o Vitor veio na campanha, e foi uma campanha que a gente fez um mangá como material de campanha, né? Eu tinha o cabelo comprido, a gente fez um material de campanha. Eu lembro, adorava aquele seu cabelo comprido. Isso. O plano de governo era um mangá, né?
Como é que se diz? Como a gente, até hoje nessa campanha, né, quem não tem dinheiro conta história, então a gente precisava dar um jeito de contar a história de uma maneira diferente. Verdade. O Vitor apareceu lá, Fernanda. E aí veio a eleição, foi uma grande vitória política, né? Ter saído e ficado em segundo lugar. E aí o Vitor veio e falou assim: escuta, eu quero me filiar, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem 16 anos? Ele falou, não tenho. Eu falei, então é o seguinte, meu velho, quando você fizer 16 anos, você vai lá, tira o título e vem aqui que eu te filio, né? Sim. Aí o Vitor bate na minha casa entre Natal e Ano Novo, fala assim, ó, tirei o título, não quero me filiar. Vitor, depois do Carnaval, né? Agora daqui 2 anos. E aí, mas o Vitor foi muito firme, se filiou, a família inteira aí, a avó dele é palmeirense, jogadora de cacheta, minha amiga, então eu acho que era bom explicitar isso, porque a Ione que está entrando aqui, ó, a tia do Vitor, mas só para tornar muito informal aqui, um salve para todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer muito grande. E, Vitão, beijo grande, cara, morrendo de saudade de ti, cara, e da Fer também, né? Ai, que alegria, né? A gente fica emocionado, né, Vitor? É recíproco, sem dúvida. É um momento de emoção para a gente, porque, na verdade, assim, essa coisa de não sair do Brasil é uma coisa muito intensa, né? Então, assim, o Partido dos Trabalhadores começou esse movimento de fazer, de organizar os seus núcleos no exterior, e a gente imediatamente aqui na Irlanda respondeu a esse chamado e começou a se organizar, e o nosso pré-núcleo já está com 5 membros, né? Já somos 5, já temos o número mínimo necessário para a gente, então, formalizar a existência do núcleo do PT em Ubatuba. E a gente fica muito emocionado, assim, esse monte de gente chegando, esse monte de gente dando um salve, boa noite, Rodrigo Lemos, muito bem-vindo, boa noite para Alessandra Oshiro. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem comentários, por favor, é um diálogo, nós estamos aqui nós somos a linha de frente, mas vocês têm que estar com a gente espera que vocês participem também. Maurício, então, a nossa relação com o Ubatuba, começando essa conversa aqui bem informal, como a gente falou, é muito próxima. Eu vou para Ubatuba desde quando eu tinha 13 anos, né, de idade. É uma coisa assim... Ubatuba está na minha vida de uma maneira intensa e minha família ainda mora em Ubatuba, né? Ainda tenho amigos e, enfim, momentos de amor, de alegria, de felicidade. Eu amo Ubatuba, assim, enfim, é um lugar muito querido. E é por isso que também a gente acha importante trazer esse debate sobre a cidade, sobre os projetos para Ubatuba, porque são os lugares que a gente tem essa relação, né, Vitor? Exatamente, eu tenho uma relação íntima, né? Nasci em Ubatuba, fui criado no bairro do Perequiaçu, minha família está lá até hoje, e eu tenho muito orgulho de ter participado do governo do prefeito Maurício. Acho que a gente deixou um legado na cidade, a gente vai ter oportunidade de falar do legado do PT em Ubatuba, da importância do que foi feito, das marcas que ficaram. Então, eu acho que por isso que esse debate é importante. Acho que o fato da gente estar longe nesse momento não quer dizer que a gente não pode participar do importante momento de debate político, né? E acho que as plataformas estão aí para isso, inclusive, né? Nesse momento em que o mundo digital está protagonizando essa campanha, né? Isso, exatamente. A gente tem tanta gente entrando aqui na nossa live que as pessoas até estão confundindo o número. O nosso número aqui, pessoal, começa com 13. Tudo que vier depois do 13 está valendo, tá bom? Vamos corrigir aí a ordem dos numerozinhos. É 13, aqui é 13, todo mundo é 13, e é com 13 que a gente fecha. Maurício, eu sei que você, assim, nosso tempo é curto e tem muita coisa para falar. Eu sei que você está com uma agenda depois. Vamos tentar construir aqui esse espaço, mas eu queria começar falando exatamente. Boa noite para Flávia Costa, para a Neide, para o Ogandudu. Boa noite, saudações, irmãos de ideologia. Muito obrigada. Renato Muniz, bacana esse diálogo internacional. Bacana, né, Renato? A gente também fica feliz aqui de estar criando essa oportunidade, construindo essa ponte, né? Mariana, boa noite, Mariana. Boa noite, Eric. Boa noite para todos. Maurício,
Você falou aí da questão da juventude, e a gente está vivendo, vou começar com um assunto assim que é um assunto que acho que a gente tem que partir dele, que é esse momento de pandemia, de perspectiva de futuro, como é que fica esse momento que a gente está vivendo. E esse momento eleitoral, principalmente. Então, a gente tem aqui a oportunidade de mudar e de criar uma nova perspectiva, né? Na condição de ex-prefeito e de candidato, como é que você vê, assim, concretamente, essa perspectiva de futuro e com relação à juventude? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente. Quem tiver pergunta também, por favor, manda para nós. Tá ótimo. Pergunta excelente. Eu vou responder e comentando aqui, mas das pessoas que estão aqui, eu acho importante comentar aqui, saudar todos que estão presentes, mas a Alessandra Oshiro está aqui, todos foram convidados, mas a Lê, nossa candidata, uma das candidatas a vereadora pelo PT, uma baita de uma mulher jornalista, viu, Fê? Igual você, jornalista concursada da prefeitura, e uma candidatura que defende as mulheres, o serviço público, os servidores públicos, a economia solidária. Então, Ale, beijo por você estar aqui, eu acho que merece ser lembrada. Minha madrinha política de Ubatuba, minha madrinha política chama-se Ângela Guadagnini, e ela falou que eu tinha que procurar uma mulher chamada Sônia Bonfim aqui em Ubatuba. A Sônia está presente aqui, então também preciso mandar um abraço. E, Vitor, depois que você passou por nós aqui, e depois de 2016, no auge da crise nossa, de tudo que aconteceu, tem uma pessoa que tem uma história parecida com você, que está aqui também na nossa tela, que é o Eric, que é nosso secretário de comunicação hoje, está presente aqui também. E minha vice na eleição de 2016, corajosa Flávia, que você falou. Mas eu vejo que... Flávia, um beijo, viu, Flávia? Essa perspectiva de futuro com pandemia, o Vitor esteve conosco aqui, sabe o quanto que a gente pensava sempre no presente e no futuro, né? E a gente pensando no futuro, a gente fez o cursinho Acessa para Todos, que era um cursinho gratuito, pela primeira vez na história de Ubatuba, deixando igualdade, pelo menos proporcionando igualdade de condições para os alunos de escola pública poderem prestar um concurso, prestar o Enem, prestar um vestibular, e em 2 anos de funcionamento ele mostrou resultados excelentes. Infelizmente, ele foi diminuído até praticamente estar findo. E eu não vejo... tem 2 coisas que eu vejo que esse mundo pós-pandemia, Fernanda, e os que estão escutando aqui, ele deixa muito claro 2 coisas que... Tem outras coisas, mas são 2. Primeiro, mostrou que apesar da globalização, a gente precisa nos tratar enquanto aldeias. Portanto, o desenvolvimento local vai ser essencial para o futuro. Desenvolvimento local, você cuidar das suas potencialidades, das nossas riquezas, entre elas a maior riqueza são as pessoas, né? Sim. Então, você cuidar no desenvolvimento local, dar condições para a população da cidade poder se encontrar, poder discutir e poder escolher seu destino, ser senhora do seu destino. E aí, no nosso plano de governo, nessa questão do desenvolvimento local, está uma regionalização do desenvolvimento de Ubatuba, porque é uma cidade extensa, com 100 quilômetros, e aí nós vamos num conceito que o Haddad começou a usar em São Paulo, que era o de cidades policêntricas. Nós vamos regionalizar a discussão do desenvolvimento em Ubatuba, porque a região sul, que é a região da Lagoinha para frente, ou do Corcovado, Praia Dura, Folha Seca e Fortaleza, até a divisa com Caraguatatuba, tem uma característica muito diferente, geográfica, social, econômica, da região oeste, que é o Ipiranguinha, que é a região da Oswaldo Cruz, muito diferente da região do Perequemirim, muito diferente da região norte. Então, a experiência de ter sido prefeito é essencial para, nesse momento de pandemia, poder enxergar que está por aí a questão do desenvolvimento. E aí nós vamos discutir regionalmente todas as potencialidades econômicas, todas as carências sociais, todas as oportunidades que se tem para que o recurso que vem do turismo, que vai fundamentalmente nas praias, quando ele entra como salário ou como ganho, e as pessoas vão para os bairros, para que esse dinheiro não saia do bairro de novo. Então, para que as coisas se desenvolvam dentro do bairro. Passa por isso 2 questões essenciais nessa questão do desenvolvimento local. A primeira, uma tarifa zero local, regional.
para que as pessoas possam circular dentro das regiões de maneira gratuita para ir para a escola, para ir se divertir, para fazer compra. Ou seja, se quiser sair da região para gastar, gasta, mas dentro da região a gente vai circular também livremente. E a segunda, que eu venho estudando há anos, talvez seja a minha tese de mestrado, é a questão do banco comunitário, como modelo de financiamento do consumo das pessoas de baixa renda, mas também de iniciativas solidárias, iniciativas locais, para você poder desenvolver as regiões. Então, esse conceito de economia, de desenvolvimento local, ele é essencial. E ele precisa ser amarrado numa outra questão que é mais... que abrange toda a cidade, porque a cidade não pode se fragmentar. E aí, o que eu vejo para abranger essa questão da juventude, que é uma perspectiva de futuro e que vem com a questão de desenvolvimento, é uma luta que eu já trago ela desde quando eu fui candidato em 2018, mas que agora eu sei que tem outros caminhos e que precisam ser próprios de Ubatuba, é a luta por uma faculdade municipal. Entendeu? Eu acho que esse é o projeto que amarra a nossa juventude, que amarra um novo modelo de desenvolvimento em Ubatuba, em que o turismo passa a ser parte dela, mas não passa a ser a única forma de desenvolvimento da nossa cidade. Tá? Ubatuba é uma cidade que, com a faculdade aqui, os nossos alunos, os nossos jovens passam a ter uma perspectiva, e também, quem não gostaria de fazer faculdade em Ubatuba? Então, passariam a enxergar Ubatuba não só como um lugar de se divertir, mas um lugar para se formar. Então, eu acho que essa é uma disputa de futuro. Então, nessa questão da pandemia, do novo cenário que eu vejo, eu acho que nós temos que... A nossa aldeia, Ubatuba, precisa enxergar o desenvolvimento local, e aí é regionalizado com essas medidas que eu falei, e precisa amarrar a cidade inteira num grande projeto. Eu não tenho dúvida que é pela educação e que é com a juventude, e que isso tem... a disputa é a disputa por uma faculdade, entendeu? E que não é uma faculdade qualquer, não. Tem que ser uma faculdade mesmo. Uma faculdade com qualidade, uma faculdade que inclua pesquisa, uma faculdade que inclua pós-graduação, porque eu acho que o atrativo nosso natural de qualidade de vida pode fazer com que os alunos que aqui se formem com a noção do desenvolvimento sustentável. Eu tenho muito isso na minha cabeça, um currículo que seja um currículo que, qualquer que seja a área, seja voltada para a sustentabilidade, para formar não só profissionais, mas também cidadãos do futuro. Ai, que lindo isso. Você sabe que eu vou aproveitar aqui, Vitor, desculpa, né? Eu vou ter que fazer uma... Aqui sou eu mesmo, eu agora fazendo propaganda das coisas que eu faço aqui na Irlanda. Eu estou lendo esse livro aqui, Casa Grande Senzala. Estudei no mestrado, né? E daqui, eu achei lindo, Maurício, que você usou uma palavra que está aqui, assim, o primeiro capítulo do livro é exatamente a influência da cultura indígena na formação da família brasileira. Quando você usa aldeia, eu acabei enfim, me remeteu aqui a esse... o vermelho do PT é o vermelho de espantar os maus espíritos, né? Porque os índios usam vermelho para se protegerem, por isso que eles se pintam de vermelho, para poder espantar os maus espíritos. Não sabia disso. Nessa toada de maus espíritos, eu vou pegar aqui 2 comentários que a gente recebeu. Quero agradecer todo mundo que está comentando, já temos algumas perguntas, e eu vou usar o primeiro do Walter Pinheiro. A ideia de faculdade pública, esse candidato abraçou essa ideia, fico lisonjeado, não que essa gestão seja minha, sugestão dos jovens de Ubatuba, e reafirmo minha luta em colocar Maurício Murumizato de novo na administração da cidade. Abraços. Obrigada, Walter. E daí eu já vou emendar com uma outra pergunta que o Walter fez. Quero dizer a vocês que eu não conheço as pessoas, lamentavelmente já faz tempo que eu saí de Ubatuba. Ubatuba não saiu de mim, continua no meu coração de maneira indelével. Indelével? Nossa. Então, assim, eu não conheço as pessoas, eu estou escolhendo as perguntas que estão chegando. Aqui eu vou pegar esse gancho de ter falado sobre a educação, de falar sobre a aldeia, que é uma característica muito marcante da cidade de Ubatuba, em especial, né? Vamos conhecer a história, minha gente. Estamos falando para o público de Ubatuba, mas também... Olha, o ato falho. Mas também estamos falando para um público do mundo, porque esse é um diálogo internacional. Eu quero trazer uma pergunta que diz respeito ainda... Infelizmente, vou usar essa pergunta que foi feita aqui pelo Walter Pinheiro para falar sobre
a condição de estar prefeito e os limites do prefeito, e que o prefeito consegue realizar e que não consegue realizar. Acho que é uma pergunta pertinente para a gente trazer já começar aqui com temas polêmicos, porque os petistas não fogem de temas polêmicos, né, Maurício? Esses somos nós. Ele está falando aqui, fazendo uma pergunta. Fala em recuperar a Santa Casa. Já perguntei e pergunto de novo. Não tem UTI em Ubatuba. A Santa Casa terá? Pois é. Vamos falar de assuntos que fazem parte da trajetória de um ex-administrador e dos limites que isso implica, porque o Maurício, quando foi prefeito, investiu pesadamente na Santa Casa sem fazer intervenção. Maurício, agora então vamos responder aqui a pergunta do Walter Pinheiro, perdão. Valteir. Valteir, desculpa. Para quem está nos assistindo, eu vou tentar ser rápido nessa questão da Santa Casa e da UTI, tá, Valteir? Quando nós entramos, a Santa Casa recebia 700 mil por mês da prefeitura e era praticamente um pronto-socorro só. A gente falava que o melhor médico de Ubatuba, quando eu entrei, era uma ambulância, que era para levar você daqui para outro lugar. E era um desafio. Eu, prefeito da área da saúde, tinha sido presidente do Conselho Municipal de Saúde. E nós saímos de 700 mil até chegar em 4 anos a 2 milhões e 400 mil reais por mês para a Santa Casa. Mas não foi uma injeção de dinheiro aleatória. Foi pactuando com a diretoria da Santa Casa a melhoria de serviços, a abertura, as reformas estruturais que a Santa Casa fez. E ao longo de 4 anos nós reformamos, a Santa Casa foi reformada e melhorou muito as instalações. A Santa Casa reabriu a maternidade. Eu ouço muita história aqui em Ubatuba de 2 irmãos, que um, antes do Maurício, teve que nascer em Caraguá. Outro, depois do Maurício, já nasceu em Ubatuba. Entendeu? Isso eu já ouvi várias vezes essa história aqui em Ubatuba de famílias diferentes. Então, nós reabrimos a maternidade, reabrimos o centro cirúrgico e recuperamos, inclusive, a documentação da Santa Casa para ela poder celebrar convênios com o SUS e tudo mais, entendeu? Isso sem fazer intervenção, e apesar da Santa Casa estar na mão da oposição, por mais de metade do meu mandato. O provedor da Santa Casa, em mais de metade do meu mandato, tinha sido secretário do prefeito anterior e foi secretário desse prefeito que entrou no meu lugar. Mas é que a relação era institucional e junto com o Conselho Municipal de Saúde. Então, tinha participação popular, o Conselho aprovava o recurso, depois fiscalizava. Então, eu sou muito crítico da questão da intervenção. E aí, o Valteir está perguntando aqui, nesse momento, a gente precisa cuidar. Nós estamos num momento de pandemia. E a gente viu o quanto que é importante você ter capacidade de atendimento instalado. Portanto, Valteir, o que nós vamos fazer nesse momento é abrir as contas da Santa Casa. Eu vou criar uma comissão de usuários da Santa Casa, só de usuários. Não vai ter nem funcionário, nem gestor, para junto com o Conselho Municipal de Saúde, a gente abrir as contas da Santa Casa. Abrir quem são os funcionários, quanto de dinheiro, quanto que é o salário dos administradores, quanto que essa OS que está aí recebe, para daí, a partir daí, discutir como nós vamos passar para melhorar. Porque nós precisamos ter uma melhoria muito rápida na Santa Casa no que ela já faz, porque é o nosso único hospital. E a Santa Casa salva vidas, tem profissionais desde a limpeza até os médicos, entendeu, compromissados, mas a gente sabe que também tem muita denúncia de cabide de emprego e de politicagem. Essas duas coisas, a hora que a gente abrir as contas e escancarar, a gente acaba com elas. Entendeu? E aí, nós vamos com certeza melhorar essa questão do atendimento, desde o atendimento na portaria, na recepção do pronto-socorro, até o atendimento interno, com protocolos, e a partir daí, nós vamos ter como discutir essa questão da assistência hospitalar. Entendeu? O desejo da população de ter uma UTI versus não só a possibilidade, mas como também a indicação. E a melhor forma de discutir isso, Valteir, não é simplesmente o desejo de ter UTI, é a gente fazer isso de maneira técnica. Entendeu? Uma cidade de 100 mil habitantes, comporta UTI, quem que financia? É o Estado e tudo mais? Porque se isso for, entre as possibilidades de financiamento para ter uma nova UTI, está a taxa de preservação ambiental que vai entrar, que tem uma perspectiva de faturar 20 e poucos milhões ao ano, entendeu? E uma das coisas que ela pode usar é na saúde. Mas não dá para a gente usar esse dinheiro que é público de maneira
só dos nossos desejos, porque dinheiro público não pode ser desperdiçado. Exato. Então, essa questão da assistência hospitalar, o que eu vejo assim, a Santa Casa precisa ser recuperada imediatamente. Acabar com a politicagem, ser de maneira técnica e escancarar as contas da Santa Casa. No segundo momento, juntar tudo que a gente tem de recurso, discutir com a comissão de usuários, com o Conselho Municipal de Saúde, com a população, esse investimento. Se o indicado tecnicamente e as condições financeiras tiverem, for para fazer uma UTI, eu tenho até na cabeça o lugar para fazer UTI na Santa Casa. Entendeu? A gente vai fazer. É essa a questão, tá bom, Valdeir? Obrigada pela pergunta, porque a gente acabou pegando Obrigado pela pergunta, né? É isso aí. A gente não foge de pergunta polêmica, não, né? Nenhuma. Esse assunto eu domino. Esse assunto da Santa Casa eu vivi intensamente por anos antes de eu ser prefeito e durante o meu mandato. Portanto, é um assunto que, nesse assunto, eu tenho opinião formada e eu sei do que eu estou falando. Aliás, eu queria ver, Fernanda, eu acho que aproveitar o gancho do Valteir na pergunta que ele fez da Santa Casa e a gente mergulhar na questão da saúde pública de Ubatuba, Maurício, porque eu fiz parte, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do teu governo, trabalhei na Secretaria de Saúde com 2 grandes secretárias, mulheres, e que transformaram a vida das pessoas em Ubatuba através de várias políticas públicas na área da saúde. Então, assim, o seu governo ele deixou uma marca muito forte nessa área. Para aqueles que não lembram, em 2012, quando você disputou a eleição e ganhou, né, a cidade estava em frangalhos, né? A gente lembra aí de várias denúncias que haviam em relação ao transporte dos pacientes, né? E você, nos 3 primeiros meses de governo, já resolveu esse problema. Depois, até o final do mandato, entregou uma frota de veículos foi toda renovada, a frota de veículos. A gente criou a REMUME, né, a Relação Municipal de Medicamentos, aumentou a compra de medicamentos. Quer dizer, a gente fez assim mais do que o dever de casa. Eu brinco, inclusive, lembro que os médicos especialistas, que é uma responsabilidade do governo do estado, e governado por tucano há mais de 30 anos em São Paulo, a gente ficou aí em um grande déficit de médicos. Você foi lá e cobriu essa responsabilidade que é do governo do estado, contratando médicos especialistas. Quer dizer, você fez além da lição de casa. E eu queria pegar esse gancho da pergunta para perguntar para você o seguinte, Maurício. Como que fica essa questão, né? Porque a gente ainda tem o governo do estado dominado pelos tucanos, o que é um problema, porque eles não levam saúde a sério. E a gente tem agora o grande desafio em Ubatuba de retomar essa seriedade na área da saúde, que me parece que as coisas estão bem difíceis. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ausência mesmo dos outros poderes. Só para eu poder concluir aqui, eu acho que é muito legal a gente pegar o exemplo do SAMU. Né? O SAMU foi criado no governo Lula, ele dava ambulância, ele custeava 25%, o município custeava 50%, e o Estado deveria custear os outros 25%. Só que o Estado de São Paulo não assinou esse convênio do SAMU. Então, o município ele paga 75% do custeio, que é um absurdo, né? A gente pega uma cidade que nem Ubatuba, que tem o menor orçamento do litoral norte, é uma loucura pensar que a gente tem que fazer esse custeio todo. Mas, assim, como que fica, Maurício? Porque agora nós temos um governo federal que não tem compromisso com a saúde. Nós temos o governo do estado de São Paulo que não tem compromisso com a saúde. Quer dizer, está tudo nas costas do município, como que faz? Posso, antes do Maurício responder, deixa eu só dar uma informação para quem está assistindo. Tem um monte de gente assistindo. Aqui na Irlanda, minha gente, eu vou contar para vocês uma história triste. Também tem história triste, né, Vitor? A gente tem um monte de história triste para contar, né? Aqui na Irlanda, o serviço hospitalar foi privatizado o serviço hospitalar foi estatizado durante a pandemia. E no Brasil, a gente tem o SUS, né? Então, assim, é importante a gente dizer que quando a situação fica mesmo dramática, é o Estado que tem que ocupar que tem que desempenhar esse papel de proteção. Aqui na Irlanda, a gente tem um auxílio de Covid, que chama auxílio da Covid mesmo, 350 euros por semana.
para quem está impossibilitado de trabalhar. Então, assim, os hospitais foram estatizados, ou seja, a responsabilidade do Estado num momento como esse, ela é fundamental. E ter um representante, um trabalhador, um cara que está comprometido com o projeto social, que não é um projeto de poder, faz toda a diferença. É por isso que a gente está aqui nesse diálogo internacional com o Maurício. Vamos lá, então, só para o Maurício responder a pergunta do Vitor. Vamos lá. Obrigada, Maurício. Desculpa, seu microfone ficou mudo. Liga seu microfone, Maurício, por favor. Aí. Como o Vitor participou do governo, ele detém números e coisas de maneira muito intensa, porque o Vitor estava conosco, fazia administração, mas nunca tinha trabalhado na saúde, né? Mas por conta da juventude, da vontade de aprender, etc., e como a saúde era essencial, ele foi para a saúde, e o nosso plano era que ele ficasse na saúde por um tempo e depois viesse conosco. Mas o desempenho dele e o que ele viveu na saúde foi tão intenso que ele acabou ficando os 4 anos na saúde e detém as informações e todas as políticas, conviveu com as nossas 2 grandes secretárias de saúde, né, Vitor? A Ana Emília e a Creuza, 2 queridas, com quem viraram minhas irmãs, né? Porque quem é secretário de saúde, de um prefeito que prioriza o SUS, vira irmã do prefeito, né? Não tem jeito, porque sofre junto e ganha junto, mas vira irmã, entendeu? E aí, eu também estou muito preocupado, falando sério agora, não com Ubatuba só, entendeu? Mas, na verdade, a preocupação que eu tenho por Ubatuba é porque eu vejo que é uma preocupação nacional, entendeu? O desmonte do SUS que está sendo executado e proposto, né? Aqui em Ubatuba, por exemplo, o NASP veio, acho que junto com o nosso governo, nós concursamos pessoas para o NASP, que é fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, para ajudar a atenção básica. Tem até o Braulio aqui falando sobre a questão da atenção básica. E agora, recentemente, o governo federal anunciou que acabou o incentivo para o NASP. Então, uma coisa que precisava se ampliar, que é você ter no programa de saúde da família nutricionista orientando quem tem sobrepeso, você ter educador físico para fazer alongamento com quem está com problema de coluna, com quem tem problema cardíaco e etc. O Ministério simplesmente extinguiu o programa. Então, vai ser um desafio, Vitor. E esse desafio vai ter que vir, primeiro, com um compromisso muito grande de politicamente dialogar com a população para ela entender que sem saúde ninguém faz nada, sem saúde ninguém trabalha, sem saúde ninguém se diverte, sem saúde ninguém vive. Então, é preciso que a população venha conosco na priorização dos recursos da saúde. Segundo, nós vamos precisar otimizar os recursos públicos. Eu tenho na minha cabeça aqui que já está discutido com o partido, com o PT, mas nós vamos precisar fazer uma reforma administrativa com redução de cargos comissionados, porque nós fizemos uma no início do nosso governo, reduzimos de mais de 130 cargos comissionados para menos de 100, e o governo atual fez outra reforma e aumentou, criou secretarias, etc. Nós vamos precisar fazer junção de secretarias e tudo mais, mas isso tem que ser feito com diálogo, mas vai ser necessário. Então vai ter que ter melhoria na gestão, tá? Modernização. Ninguém modernizou tanto a gestão como nós, né, Vitor? Com nota fiscal eletrônica, com toda a informatização do serviço público, com toda a compra de equipamentos, e agora precisa modernizar para buscar eficiência, eficácia e economia de recursos. E também vai ter que melhorar a arrecadação. Isso não significa aumentar imposto, mas cobrar melhor de quem deve, entendeu? E cobrar de quem não paga, tá? Porque você vai precisar melhorar a arrecadação para daí poder fazer frente ao que vai sobrar para os municípios. E nesse público que está conosco aqui, eu acho que é muito importante salientar que, assim, como ex-prefeito, depois que eu saí, eu me lembro que, na transição com o prefeito atual, eu fui para ele e falei assim, olha, eu estou te entregando aqui uma série de coisas na cidade, mas tem um negócio sendo votado aí no governo federal que se chama teto de gastos. Eu estou saindo, isso vai estourar em você, entendeu? E já está estourando. Eu falei assim, você tem que pegar o seu partido, PSD, e mobilizar eles para votar contra esse teto de gastos, porque isso vai detonar as administrações públicas.
Na medida em que, como o cidadão vive na cidade, se o governo federal tem o teto, se o estadual tem o teto, o municipal, o prefeito vai ter, ou ele desrespeita o teto, ou a população inteira vai estar na porta dele, porque é o gasto social que é um gasto social que dói no povo. É a fome, é a doença, é a falta de educação, você entendeu? É a falta de merenda, a merenda de má qualidade. Portanto, eu avisei o Sato, mas ele politicamente preferiu não se posicionar. Quando veio a reforma da Previdência, eu fui de novo lá e protocolei um documento com ele. Falei, olha, você como prefeito precisa liderar a cidade. Protocolei lá e com a OAB. A reforma da Previdência, o teto de gastos vai impactar sobre a prefeitura. A reforma da Previdência vai impactar sobre a economia da cidade. Porque inclusive eu fiz atividades com a Fundação Perseu Abramo, falando dessa visão de como a reforma da Previdência, muito mais do que prejudicar as pessoas pessoalmente, a reforma da Previdência detonava a economia da cidade. Porque você contribui por 30 anos a mulher ou 35 o homem, esse dinheiro sai da cidade para ir para a conta da Previdência. Quando você se aposenta, toda essa poupança volta em forma de aposentadoria. Aposentado não precisa poupar, então ele gasta 100% do seu salário, movimenta a economia, e a hora que ele se aposenta, ele libera uma vaga de emprego. Com a reforma da Previdência, você vai ter que tirar dinheiro do município por mais tempo, 40 anos no mínimo, vai demorar mais tempo para se aposentar, vai se aposentar com menos e vai demorar mais tempo para gerar a vaga de emprego. Eu fui lá, está protocolado o documento, protocolei com a OAB e com o prefeito. Falei, você precisa liderar porque a reforma da Previdência ferra a economia dos municípios, ferra os comerciantes. Aos poucos está mostrando esse quadro. E depois, quando teve a reforma trabalhista, eu fui de novo neles e falei assim, olha, você vai ter um monte de nego batendo na porta da assistência social, porque agora chegou no trabalhador. Falei, começou com a prefeitura, passou pelo comércio, agora chegou na hora do trabalhador. E o trabalhador vai vir pedir cesta básica e vai vir aqui com você, se passar essa reforma trabalhista. Então, esse desmonte que o Vitor falou, já sobrou na mão dos prefeitos. O desafio agora é a economia local, você fazer a economia solidária, você fazer novas formas de organização, você construir formas de produção local de coisas que são produzidas fora e que possam ser produzidas aqui. E esse é um baita de um desafio que eu estou muito disposto a encarar, mas sei que é muito difícil e isso vai incluir recursos para a saúde, recursos para a educação. Mas, como disse a Fernanda, né, a gente não foge da luta e assim, eu não quero mudar de Ubatuba, então se eu estou aqui eu não consigo ficar alheio a essa questão, entendeu? Se tudo tivesse bem, eu não seria candidato, podia curtir a cidade, mas a coisa não está boa e cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho legal, assim, a gente ter a oportunidade de ouvir assim, o seu testemunho, que o seu envolvimento, ele não terminou ali no dia 31 de janeiro, quando você passou, 1º de janeiro, quando você passou o cargo para o seu sucessor, né? Você ainda manteve essa relação e ainda teve cuidado, que generosidade, ainda bater na porta do cara e falar, olha, tu não está vendo isso que está acontecendo? Ele é o líder da cidade, né? O prefeito lidera a cidade. Eu falei, você precisa liderar a cidade. Você precisa mostrar que você defende os aposentados de Ubatuba. Olha, você precisa mostrar que você defende os trabalhadores de Ubatuba. Você é o líder. Eu não posso fazer nada, não tenho cargo. Vitor, eu vou falar para você, vou pedir para você fazer uma pergunta, mas antes quero agradecer aqui os comentários, muita gente participando, o Braulio dizendo que queria levar para a secretaria e você não foi, olha só. Tem uma coisa também, né, Maurício, Vitor, que a gente precisa fazer assim, essa nomenclatura que se dá, né, Fernanda, fui presidente da Associação dos Moradores do Jardim Carolina. Muito bem, Valteir, desculpa ter dito seu nome errado. Eu estou sem óculos, eu não gosto de usar óculos quando eu estou fazendo, porque dá reflexo, e eu vi Valteir. Mas tem uma pergunta aqui que eu vou trazer para a tela, e eu vou pedir para o Vitor também complementar da maneira que ele achar importante, porque, para quem está assistindo, o Partido dos Trabalhadores é obviamente comprometido com as causas essenciais, a saúde, o bem-estar, a educação. Pegando, então, já falamos sobre o projeto de uma faculdade, né, municipal,
pegar um gancho um pouco com essa questão do gasto para transformar em investimento, porque o poder público ele não gasta, ele investe, não é verdade? Então, assim, tem uma pergunta bem legal aqui da Sônia Bonfim, que você já cumprimentou, né, Maurício? Querida Sônia Bonfim, querida Sônia Bonfim. Ganhando a eleição, quais as medidas para a educação municipal? Vitor, você quer complementar essa pergunta? Fala alguma coisa que o pessoal quer te ouvir, Vitor. Eu acho que é importante. Bom, queria cumprimentar todos aí, vi esse meu nome sendo citado algumas vezes, grandes amigos que eu tenho aí. Saudade de todos, espero revê-los em breve, muito breve. Bom, eu acho que assim, eu acho que nessa questão da educação é muito importante, porque a gente falar de duas situações que foram verdadeiramente destruídas pelo atual governo, a gente precisa tocar nesse assunto porque é importante. Então eu complementaria essa coisa da educação, lembrando de duas ações que a gente colocou em prática no governo do prefeito Maurício, que foram alvos aí do atual governo, que foi o contraturno escolar. O contraturno escolar, eu falo para as pessoas que era o pontapé inicial da escola em tempo integral, né? E foi totalmente desmontado pelo atual prefeito. E o cursinho pré-vestibular gratuito, que a intenção do Maurício, na campanha de 2016 a gente falava isso, era espalhar o cursinho gratuito. E o que aconteceu foi que eles enxugaram o cursinho. Primeiro eles acabaram com o cursinho. Aí a pressão popular fez com que o cursinho voltasse, mas ele voltou reduzido. E a intenção do nosso governo era expandir o cursinho para outras regiões da cidade, porque foi uma política muito boa, uma política pública de muita qualidade para a nossa juventude. E o contraturno escolar, que era um passo para transformar a escola pública municipal em tempo integral, que é o que o mundo todo pratica, os países envolvidos. Então, assim, eu vejo que, assim como na saúde, na educação também a gente deu alguns passos para trás em Ubatuba. Então eu queria complementar essa pergunta sobre as propostas do Maurício para a educação. Ele já tocou no assunto da universidade, acho o máximo isso. O Maurício é um cara de visão, né? A gente ouve ele falar, a gente vai entrando, é muito bacana isso. Mas eu queria que ele complementasse, porque eram duas políticas públicas importantes que foram importantes para a vida dos jovens da cidade, que foram simplesmente colocadas de lado pela atual administração, que prefere endividar a cidade para fazer asfalto, enquanto a gente pensava em gente. Essa coisa do nosso jeito petista de governar, né, Maurício? Sim. Bom, eu sou da área da saúde, mas se um dia me perguntasse qual área que eu gostaria de atuar, e é por isso que eu estou fazendo mestrado, na verdade era na educação, né? Porque eu sou fascinado, eu já dei aula de ortodontia, que é a minha especialidade, e eu tenho uma afinidade muito grande pela questão de educação, né? Acho que é por isso que eu falo demais. Mas a Sônia perguntou aqui da educação, e eu vejo que em Ubatuba, de imediato, assim como o Valteir perguntou da Santa Casa, de imediato nós vamos tomar as rédeas da educação e lutar muito para retomar o que foi perdido. Eu estava hoje, vou publicar nas minhas redes sociais daqui a pouquinho, eu estava hoje na Estrada do Gipão. A Estrada do Gipão, para quem não conhece, é lá em cima na Oswaldo Cruz, depois dela só tem a estrada da colônia de férias, então é no pé da serra, é perto da onde a gente cumpriu um comprometimento de campanha, que é a Unidade Básica de Saúde do Pé da Serra, né, que nós doamos terreno e tal, e uma das heranças benditas que nós deixamos. Mas era uma escola, que é a Escola Maestro Pedro, em que a gente fez o contraturno escolar. E eu fui conversar com um apoiador que entrou em contato, pediu para eu levar um material lá para ele. E aí, conversando com ele, com a mulher, no meio da estrada, eu e o Rodrigo, vai ter essa foto daqui a pouco nas minhas redes sociais. E aí ele falou assim: Maurício, o que a gente mais lamenta é dessa gestão, da gestão sua para essa gestão atual, é que assim, o quanto o meu filho adorava fazer judô na escola e ir nadar na piscina municipal. Entendeu? E isso acabou. Então, o contraturno escolar que o Vitor falou aqui, que eu fico arrepiado por conta da minha questão social aí, sim, pela primeira vez, as pessoas da periferia vieram nadar na piscina municipal. Era o peixinho na escola. Muitas crianças, pela primeira vez, conheceram o mar, porque as pessoas não têm... A nossa questão do passe livre é porque
o povo de Ubatuba não tem dinheiro, que mora longe, não tem dinheiro para ir na praia de ônibus, para levar os filhos. E aí muitas crianças foram pela primeira vez na praia, no surf na escola. A Escola Maestro Pedro, que é essa daqui, ela fez uma opção para os alunos do contraturno escolar de não olhar a questão mais aptos, mas dos mais necessários. Foi uma experiência fantástica, porque ela indicou para os projetos que a gente tinha do contraturno os alunos com baixo peso e com sobrepeso, os hiperativos e os muito tímidos. E o resultado disso foi um negócio fantástico de transformação das crianças. Então, a primeira das coisas é recuperar o que foi perdido. Como a administração atual é muito pouco transparente, eu não sei o quanto foi perdido da compra de agricultura familiar. E aí eu já respondo a Sônia, que colocou aqui da agricultura familiar. Mas nós temos que enfrentar, como modelo de desenvolvimento local, voltar a comprar da agricultura familiar e estimular mais a agricultura periurbana, a agroecologia aqui em Ubatuba. E, inclusive, também pergunta da Sônia, como que a gente vai fazer para comprar o pescado? Porque a gente pôs o peixe na merenda, mas não podia pôr o peixe municipal. O Vitor lembra muito disso. Então, a primeira coisa, Sônia, é recuperar o que foi perdido, que foi de avanço gigantesco que a gente fez na educação, entendeu? Então, a qualidade da merenda, o contraturno escolar, que são coisas da educação municipal, né? Eu acho que nesse momento agora, Sônia, nós vamos ter que, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, um grande apoio aos profissionais da educação, entendeu? Em todos os sentidos. Entendeu? Se a gente que é adulto e não tem mais filho pequeno, está estressado com a pandemia, a gente talvez não faça ideia do que está sendo o estresse de ser professor nessa pandemia. De ter tido que trocar o pneu com o carro andando, na medida em que teve que aprender a lidar com o celular, a fazer aula online, a comprar aparelhos com dinheiro próprio porque não teve incentivo. Então, vai ter que conversar com os profissionais da educação logo no início do mandato e falar, escuta, eu quero escutar vocês. Quero escutar vocês sobre o que vocês sofreram, sobre o que vocês têm para nos propor nesse novo cenário. Então, eu vejo que recuperar o que foi perdido. O cursinho popular, que é uma coisa baratíssima, é um absurdo terem acabado com o cursinho popular. Você entendeu? O cursinho popular custa assim, dá até vergonha de falar, porque é um negócio que não podia ter acabado. Na verdade, o que o Vitor falou, na verdade, é tão barato que tinha que ser expandido para as regiões, entendeu? Eu hoje tenho até um outro conceito, viu, Vitor, de que a gente precisa expandir o cursinho para as regiões, mas pelo menos uma vez por semana precisa juntar todos os alunos no teatro para ter uma aula sobre cultura, para ter uma atividade presencial, para a população de Ubatuba inteira se encontrar. Entendeu? Porque jovem precisa se encontrar, jovem precisa namorar, jovem precisa curtir. E aí, é isso aí, Casa Grande Senzala, entendeu? Vamos ler. Perfeito, mas esse tipo... Então, a educação, ela é vital no governo, entendeu? Então, a nossa visão é que da creche até a faculdade, nesse novo cenário, o poder público local e a sociedade local vão ter que se unir para proporcionar essas oportunidades. Não é só uma coisa do poder público. O poder público direciona os recursos, prioriza politicamente e tem que sensibilizar a sociedade para vir junto. Tá? Sensibilizar os que precisam para que apoiem, os que podem ajudar para que ajudem, para que sejam parceiros. Então, respondendo essa questão da educação aí, Sônia, eu acho que nós temos que ir por esse caminho. E eu quero complementar aqui, já entrando nas perguntas que eu estou lendo aqui, já falei da agricultura, da pesca, mas está aqui o Jairo. Ele está com pressa, né, gente? A gente tem 1 hora só para fazer essa conversa. Ele está querendo otimizar o tempo. Aqui o Jairo. Não, é que tem tanta gente bacana aqui. O Jairo foi vereador pelo PT em Ubatuba. Na eleição de 2004, eu era suplente do Jairo, primeiro suplente do Jairo. E o Jairo, depois por questões pessoais, né, ele mudou para Areias, e se eu não me engano, o Jairo é candidato a prefeito pelo PT em Areias hoje. Eu não sei, Jairo, coloca aí se você é candidato ou não, mas o Jairo... Vamos fazer um diálogo internacional com o Jairo também. O Jairo foi extremamente atuante enquanto o Domingos era vereador,
O Domingos, irmão do Jairo, é o meu vice-prefeito hoje, então é um dos maiores orgulhos. Eu lembro do Domingos, vereador, lembro também. E o Domingos e o Jairo trabalhavam junto na Câmara e foram os principais responsáveis aqui em Ubatuba pela iniciativa do governo Lula de reconhecimento dos quilombos nessa cidade. Sim. Entendeu? No mandato entre 2000 e 2004, o Lula em 2000, entendeu? O Lula em 2002 entrou e o quilombo da Caçandoca em Ubatuba foi o primeiro quilombo reconhecido e desapropriado no Brasil, e isso teve o dedo do PT de Ubatuba com o Jairo e com o Domingos. Então é preciso fazer essas questões, viu, Fernanda? Históricas, com certeza. Um apoio muito grande do MST que veio aqui ajudar. Então a gente precisa fazer essas referências. Sim. E se tem uma coisa que eu aprendi dentro de Casagrande Senzala, viu, Fernanda, do livro, é o valor de todas as culturas, né? Então, só de ter atuado pelo reconhecimento do quilombo do Camburi, da Caçandoca, o da Fazenda da Caixa e agora o da Itamambu que está sendo, a vida, não é nem o mandato, a vida do Jairo e do Domingos já valeu a pena. Que delícia. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Então, acho que é isso, entendeu? De educação, né? E aí a faculdade, né? A faculdade não é a cereja do bolo. A faculdade é a parte de um todo, entendeu? A faculdade é uma nova realidade para a cidade. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a gente ia falar um pouco sobre... que a gente não combinou, viu? Para vocês que estão assistindo, vocês acham que é tudo combinado? Não foi nada combinado, tudo espontâneo. Não foi nada combinado. Não foi. Não deu tempo. A gente queria combinar, mas muito rápido. Tem mais um elemento aqui, uma informação que eu acho que o Vitor pode falar mais que eu, para a gente poder fazer esse diálogo internacional do que é a nossa vida aqui, do que é a nossa vida que a gente está... Vamos encerrar aqui um pouco, falando um pouco sobre essa questão de transporte, né? Tem uma pergunta do Jairo. Turismo é, sem dúvida alguma, um motor que move a economia da cidade e da região, no entanto, falta uma política que organize os diversos segmentos que são beneficiados, bem como não existe uma malha viária que equacione os imensos engarrafamentos. Quais as ideias para essa questão? Aqui na Irlanda, por exemplo, a gente tem transporte público, a gente não tem subway, a gente não tem metrô, né? A Irlanda tem 1.200.000 pessoas, 1.200.000 habitantes, perdão. A cidade de Dublin tem 1.200.000 habitantes, Maurício. É uma cidade que tem mais de 1.000 anos, 1.030 anos de existência. É uma loucura. Eu já visitei uma casa passei noites numa casa que tinha 250 anos, cara. É uma coisa louca. O banheiro é uma fantasma, hein? Não, que fantasma. Tudo espírito de bem. Aqui só tem leprechaun. A fantasma é do bem também. Não tô falando que é do mal, não. Tem os Gasparzinhos da vida, pô. E daí aqui a gente tem essa coisa do transporte, o transporte aqui é muito fácil. Claro que é fácil, entre aspas. Se você se organizar, todo mundo fica bem. Se você se organiza, dá tudo certo. E a gente, então, tem transporte, o trem, tem o bonde, né, que seria o bonde para nós, mas não é um bonde, é parecido com um bonde, e tem o ônibus, tudo cronometrado, tudo organizado. Quando eu morava em Ubatuba, que aí eu vou abrir para o Vitor falar a experiência dele, pegando um gancho assim, eu sofria muito porque eu trabalhava lá no Projeto Sol Nascente com a Sena, que foi minha chefe. Foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado lá. Assim, uma coisa que foi muito incrível mesmo, conviver com aquela realidade e com vários moradores do Quilombo também, porque a gente atendia ali, você lembra onde era o Sol Nascente? Lá no pé da serra, né? Lá no Oswaldo Cruz, no finalzinho ou no comecinho do Oswaldo Cruz, depende do lado que você tá. E daí a gente sofria com essa coisa de não ter ônibus, cara. E eu ganhei do meu um gurgelzão velho, que eu adorava aquele carrinho, gente, um gurgel delicioso, e era o nosso transporte bicicleta. Eu morava no Perequiaçu, eu ia de bike para o Projeto Sol Nascente, chegava lá destruída, tomava um banho e ia encarar a rotina lá de trabalho. E o Vitor aqui, ele tem uma outra experiência, que é a experiência da motoca, para poder pegar um gancho aí. Como que é, Vitor, a sua experiência aqui de transporte, para a gente entrar nesse tema? Eu acho que esse tema ele é fundamental mesmo, é muito diferente, né? A gente aqui controla a chegada do ônibus pelo aplicativo do celular, né? É extremamente pontual, enfim, é bastante diferente.
Mas eu queria só fazer aqui, Fernando, eu acho que o que mais me impactou, na verdade, foi a questão da polícia. Porque quando eu cheguei aqui, eu achei muito estranho a polícia não andar armada. Né? E a gente sempre participou muito de encontros e manifestações, e eu fiquei muito surpreso que a polícia aqui, ela trabalha para organizar a manifestação, seja de qual cunho for, né? E no Brasil, a gente vê, assim, por exemplo, no estado de São Paulo, a polícia militar, ela vai para uma manifestação, principalmente se for de grupos de esquerda, ela vai para massacrar o povo, né? Ela vai para exterminar. O que assim, essa diferença é abissal, para mim é incrível. E aí eu queria, na verdade, jogar assim, polêmica, a gente gosta de polêmica, né? Eu vejo que tentam criminalizar em Ubatuba um espaço que o Maurício abriu a campanha dele falando que é a Praça Capricórnio, onde tem a pista de skate. Muitos na cidade, com essa visão liberal, neoliberal, de direita, tentam criminalizar aquele espaço. E eu acho que, assim, essa diferença para mim que ficou muito nítida, e aí eu queria que o Maurício comentasse um pouquinho disso. Eu estaria sendo eu estaria cometendo um grande erro se eu não entrasse nesse assunto, porque tem uma polêmica da avenida, foi feita uma obra ali, acho que dá para tocar nesse assunto também, uma obra que está sendo super criticada, com razão, do modo como foi feita. Mas eu acho que antes de falar da obra, essa questão de tentarem criminalizar a Praça Capricórnio, criminalizar a juventude que frequenta aquele espaço. Porque a ideia do nosso governo é levar política pública para a Praça Capricórnio, dar espaço para o jovem, levar cultura, levar lazer, e não para criminalizar, não para levar a polícia com bomba, com gás lacrimogêneo. Não é isso que a gente quer ver na Praça Capricórnio, não é esse o jeito que a gente quer tratar os nossos jovens. Não é isso, Maurício. Fala um pouquinho dá uma conectada nisso para a gente, por favor, porque eu acho que é um assunto que dois temas super importantes. Toca a gente, né? O transporte e a segurança, né? Deixa eu quero começar pelo transporte. Primeiro das coisas, sim, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e etc. Mas quando ele teve no nosso governo, tinham tantas prioridades que o transporte, a mobilidade urbana, apesar de ser tratado com muita seriedade, nós deixamos um plano de mobilidade urbana pronto, muito bem feito, com ampliação de acho que quase 60 quilômetros de ciclovias e etc. O prefeito atual não pôs, nem transformou em lei. Nós assinamos o decreto do plano de mobilidade, inclusive a obra da avenida que o Vitor falou. No nosso plano era a avenida em duas mãos, mas não tinha canteiro, não tinha eliminação da praça de eventos, não tinha aquele monstrengo que está sendo construído lá. Então, mas nós fizemos, durante o nosso governo, além do plano de mobilidade urbana, fomos nós que fizemos, primeiro, passe livre para idosos após os 60 anos. Era por 65, nós baixamos para 60. Porque o idoso aposentado tem que sair de casa, senão fica deprimido e é melhor que seja de transporte público do que guiando, do que de bicicleta. Entendeu? Mais seguro. A segunda é que fomos nós também que, no auge da crise de 2013, obrigamos a empresa a instituir o bilhete único. A Alessandra, que está aqui conosco hoje, fez a postagem dela hoje, foi sobre a questão do bilhete único, que era um compromisso de campanha que foi cumprido ainda em 2013, durante aquelas jornadas do movimento Passe Livre. Em Ubatuba, o bilhete único dura 200 minutos. Então, é suficiente para você sair de qualquer um dos extremos da cidade, chegar ao centro e pegar para o outro lugar. Ele está até hoje, mas infelizmente, como ele não é muito divulgado, como era o nosso governo, ele é pouco utilizado. E aí, na pergunta do Jairo aqui, ele colocou, inclusive, a questão de como é o turismo e tudo, entendeu? O turismo da temporada, com as rodovias e tudo mais, entendeu? Ele, assim, é uma coisa praticamente inevitável, a questão dos engarrafamentos, né? Eu não alimento nenhuma ilusão de que o número de turistas de Ubatuba diminua, entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem direito ao mar, entendeu? Eu acho que todo mundo tem direito a aproveitar a beleza de Ubatuba, conhecer Ubatuba. Eu acho que quem mora no sul de Minas, no Vale do Paraíba, na Grande Rio, na Grande São Paulo, na região metropolitana de Campinas, qualquer pessoa, todas as pessoas têm o direito de conhecer
esse paraíso que nós moramos. E, portanto, se nós somos num país em que a gente quer que seja um país de todos, o litoral tem que ser um litoral de todos. Então, eu não alimento nenhuma ilusão de que essa questão de qualificação de turismo, de não sei o quê, porque eu acho tudo isso higienista e tudo isso, de certa forma, é uma forma de segregar. E a gente vê isso acontecendo na cidade. Então eu acho que nós vamos ter que conviver, melhorar. Nós fizemos várias obras que melhorou a mobilidade urbana, mas a conscientização de que é preciso, quem chegar em Ubatuba, procurar andar de bicicleta, procurar andar de formas alternativas, e tudo é uma delas. A descentralização do turismo é outra, para que as pessoas tenham, nos lugares em que estão, tudo o que elas precisam, ou o que elas mais precisam. O Vitor se lembra bem, foi no nosso governo que nós fizemos o Carnaval na região sul. E o Carnaval na região sul não tem uma finalidade só de contentar a população de lá. É de fazer com que a população de lá, que está sem carnaval, possa ficar por lá para pular o carnaval. Não precise vir ao centro da cidade, 40 quilômetros, bebe, volta depois, não sei o que e tal. Então tinha essa função. A função de ter queima de fogos no Perequiaçu, no centro e na região sul. Foi para poder descentralizar. Então, a questão dos engarrafamentos passa por as pessoas gostarem de vir para Ubatuba para conviver com o local que elas estão. Não precisa ficar pulando de galho em galho, ou pelo menos fazer isso menos vezes do que se você tiver tudo concentrado aqui no centro, aqui na região central, né? Sim. Então eu tenho uma noção muito clara disso, e aí é um pouco dessa questão de conscientização. E o passe livre... Pois eu vou fazer uma sugestão para você. Aqui na Irlanda e vários lugares da Europa, a gente tem a tal da bicicleta elétrica. É sensacional, cara. Isso daí é uma coisa que a prefeitura podia construir no APPP aí, fazer o esquema de ter bicicleta elétrica, porque, nossa, Sim, então, eu acho que são todas as sugestões válidas a esse respeito, entendeu? De aumentar o número de ciclistas, de aumentar o número de aluguel, de conscientização da população, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que nem é das nossas perguntas, mas a gente fala muito em preservação ambiental, em ecologia, em ambientalismo. Por exemplo, e eu estou procurando cada vez mais praticar isso, mas, por exemplo, se você fala que você é um cara de preservação ambiental, você precisa para você falar que você é isso, você precisa andar cada vez mais a pé, andar cada vez mais de bicicleta, ter um carro cada vez mais velho, carro mais velho, porque cada carro novo que sai, isso implica mineração, isso implica exploração de petróleo, isso implica não sei o que, papai, entendeu? E o carro velho é o que gera mão de obra local, porque é o mecânico daqui que conserta. Entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum em ter um carro que tem 10 anos de idade, que é o meu. Quando eu voltar para Ubatuba, eu vou comprar o meu Palio 96 de volta. Você vai ver. Pois é. Não, mas eu acho que é uma reflexão necessária para essa questão do transporte, para essa questão dos engarrafamentos e também para a questão ambiental, porque você vê um monte de ambientalista com carro de diesel subsidiado, 0 quilômetro, troca de carro todo ano, e vem falar que o Caiçara tem que demolir a casa dele ou que o Caiçara não pode ter um rancho de canoa. Então, acho que eu queria deixar colocado isso, porque tem a ver com essa questão do transporte público. Você entendeu? Tem a ver com essa questão de você valorizar mais e aí ter o passe livre. E outra coisa que a gente pretende colocar no passe aqui, mesmo antes da gente conseguir fazer o passe livre por toda a cidade, mas isso eu tenho um compromisso que eu vou fazer isso, entendeu? No fim de semana precisa aumentar o número de horário de ônibus, porque o sistema de transporte em Ubatuba, assim como em todos os lugares, eu não consegui mexer nisso nos primeiros 4 anos que eu tive lá, ele é feito só para levar o povo para o trabalho. Sim. Você entendeu? Então ele diminui ou praticamente cessa no fim de semana e nos horários que seriam os de lazer. Então, nesse nosso compromisso com a juventude, a questão do passe livre também está incluído o fato de que precisa ter ônibus, pelo menos às 2 da manhã, 1 da manhã, para levar o povo para o bairro. Que tem a ver, inclusive, com a questão da segurança, porque se o cara está dentro do ônibus, ele não toma geral da polícia ali no Oswaldo Cruz ou na pista quando ele está de bicicleta, só porque ele está voltando de madrugada para casa. Ônibus noturno, então, né? Aqui tem. Então eu tenho preparado, eu não consegui mexer com isso no mandato que eu tive, mas vou mexer com essa questão. Você entendeu? Não é só uma questão de ter a tarifa zero, mas é uma questão de, no final de semana, você ter os ônibus circulando nos horários que são os horários de semana. Porque a hora que o cara está sem trabalhar, ele precisa ter o transporte público para se divertir.
Uhum. Entendeu? E faz parte do projeto, faz parte do nosso projeto, porque nós queremos que a população venha para a orla. Entendeu? Uhum. O pessoal de Ubatuba tem direito à praia. Então, se eu falo que todo mundo que está ao redor de Ubatuba, eu acho que tem direito a Ubatuba, a população de Ubatuba, dos sertões e dos bairros também tem direito. E aí ela tem que chegar de ônibus. Então, ela tem que ter horário. Então, manter os horários de durante a semana, no final de semana, mesmo que no começo circulem os ônibus com pouca capacidade, vai ser essencial e eu vou fazer isso. E eu acho que é muito, muito importante colocar aqui. Uhum. Antes disso, o Jairo, que eu já respondi sobre o turismo aqui, o Jairo me deu um violino feito por ele à mão. Eu ia colocar esse comentário do Jairo. E tem uma pergunta. Tem uma pergunta. E eu acho que você não vai ter tempo de responder essa pergunta. É isso. O Jairo me deu um violino. Não, é porque eu tenho muito sentimento por essa questão, porque foi uma coisa muito significativa, que são aquelas. Não é um violino, é uma rabeca, né? É uma rabeca, né? Não, mas é uma coisa estilizada, é um trabalho artesão, é uma peça linda. Não funciona para tocar. É uma peça de arte. E ele me deu quando ele estava mudando para Areias. E ele trouxe e falou assim: ó, tá aqui que isso aqui é para você manter sua orquestra afinada. E foi exatamente como ele relatou aqui. Muito bom, muito bom. Grande Jairo. Não, e ele deu. E ele falou: esse presente é para você. Então, esse violino que ele me deu de presente está na minha casa, viu, Jairo? Está guardadinho lá. E eu ganhei durante meu mandato alguns presentes pessoais. Tem 2 que eu guardo até hoje, que um é o violino do Jairo e o outro é um artista de São Luís que vinha expor em Ubatuba, me deu um Rocinante, que é o cavalo do Dom Quixote. Né? Dom Quixote. Ele me deu o Rocinante, que era todo feito de pedaços de madeira, e falou: você é o Dom Quixote, estou te dando o cavalo, agora você que leve as suas lutas aí. E são histórias que fazem valer a pena o mandato, né? Então eu queria colocar isso. E antes de terminar também, tem um amigo meu de infância aqui, que eu não sei como ele me descobriu, o Najibinho Zar está aqui me mandando um abraço, é de Andradina, conheço ele desde que eu sou moleque. 45 anos ele está falando aqui, é esse? É mais do que isso. Deve ser uns 48 anos aí, mas o Najib, eu também vou falar, o Najib faz a melhor costela que eu já comi na minha vida, é o Turquinho, gente boa pra caramba, cozinheiro de mão cheia. Najibinho, um beijo, cara, muito saudade de você. Coisas boas da campanha, né, Maurício? Faz 20 anos, Maurício? Faz mais de 20 anos que eu não vejo ele, pô, aparece aqui agora, eu fico até emocionado. Você nasceu em Ubatuba? Você mas Vitor, nós estamos com o tempo aqui, não sei se o povo aqui está com... Não, a sua equipe que deve estar louca aí, porque eles falaram uma hora. Não, mas tá bom. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, eu acho que agora, voltando a falar sério, porque essa questão da segurança, Vitor, é igual a questão da Santa Casa aqui em Ubatuba. Você entendeu? E o que eu vou colocar, não dá para a gente só ficar criticando a polícia, só ficar defendendo e tudo mais. Nós temos uma questão da Guarda Municipal que está com o efetivo muito, muito enxuto, né? Não foi feito concurso, a gente equipou para caramba, mas sabe tal. E nós precisamos discutir segurança nesse município. E a primeira das questões que nós precisamos fazer é implantar um Conselho Municipal de Segurança de população. Não é um Conselho Municipal de Segurança que tem a OAB, a CIU, papapá, é de povo. É de gente que mora e sente a questão da segurança. Entendeu? Então, tal qual eu vou fazer uma comissão de usuários na Santa Casa, é preciso fazer uma comissão ou um conselho, porque aqui nós temos o CONSEG, que não é da prefeitura, que não é municipal. Então, nós vamos fazer ou uma comissão ou um conselho municipal de segurança que tenha povo, que tenha gente que relate quais são os seus problemas de segurança. E a partir daí, depende das coisas que forem do município, forem votadas, tem que ser votada pelo povo, não pelo prefeito e nem por quem participa da segurança. Entendeu? E muito menos por quem quer que só faça segurança na sua área e deixe a violência para trás. Então, a segurança vai precisar de debate. Vai precisar de debate, tomar pé da situação, ver como está a situação da guarda, rediscutir o papel da guarda, inclusive na questão da violência contra a mulher e no combate ao racismo, tá? Porque, como o Vitor disse, nós temos queixa de que a Delegacia da Mulher não funciona 24 horas, de uma série de outras coisas que são papéis do Estado, mas nós vamos ter que discutir e talvez a Guarda possa fazer um papel muito bom nessa questão de combate ao racismo, que inclui todas as questões de juventude e etc.,
mas também muito na questão da violência contra a mulher. E aí a proposta não é uma proposta feita, porque nesse momento nem o Brasil tem uma proposta de segurança pública, né? Nem o governo federal. Portanto, de novo a questão da aldeia, viu, Fernanda? De novo a questão da aldeia. O meu compromisso é tratar a questão da segurança com muita seriedade, como eu fiz, né? Me relacionei muito bem com a Polícia Militar e a gente conseguiu, enquanto nós fomos governo, Ubatuba era um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo. Por estatística, não sou eu que falo, não. Entendeu? Os prefeitos das cidades vizinhas morriam de inveja porque a gente sempre estava na frente de Caraguá, de São Sebastião e Ilhabela no quesito segurança. Entendeu? Então, eu não sei como está hoje, mas a gente já tratou disso. E aí, para o futuro, para essa questão do próximo mandato, é rediscutir, entendeu? E participar, mas a população tem que estar junto. Sim. O João está falando aqui. Isso, e aí é inclusão da população, entendeu? A juventude tem que vir para o centro da cidade. A juventude tem que se encontrar, entendeu? Porque aí quem se diverte não quer saber de briga. Isso que as pessoas não conseguem entender. A gente fez um show para mais de 60 mil pessoas do Rapa, não teve uma garrafa quebrada. Perfeito. Entendeu? Porque nós avisamos o tempo todo que assim, olha, nós queremos fazer, mas se tiver tumulto não tem mais. Aí a perspectiva de ter outras vezes, de ter outros eventos, fazia que todo mundo só se divertisse. O Vitor lembra disso, não é verdade, Vitor? Puta. Entendeu? Sem sombra de dúvida. A gente lotou aqui, os nossos eventos não teve um evento que terminou em briga. Aí agora que não tem evento, lógico que tem quebra-pau na pista de skate. Assim como antes de nós entrarmos no poder, o carnaval de 2012 acabou com bomba de gás, saindo na TV e etc. Nos nossos 4 anos, nós nunca saímos no noticiário por conta de violência e por conta de questões assim. Por quê? Porque tinha cultura, porque tinha lazer, porque tinha gente se encontrando, entendeu? Porque a molecada podia namorar, entendeu? Essa é a questão que a gente tem que levar. A segurança é isso, entendeu? Quem tem as coisas boas não quer perder, e aí preza pela paz. Pois é. Você é caiçara, Maurício? Você nasceu em Ubatuba? Não, o Najibinho, que é meu amigo aqui, é de Andradina. Nós somos amigos de Andradina. Eu nasci em Andradina, no interior de São Paulo, 56 anos atrás. Eu estou em Ubatuba desde 93 trabalhando, desde 94 morando. 94, olha aí. 20 e tantos anos aí. 26, né? Hoje é aniversário do meu filho, ele está fazendo 24 anos hoje. Parabéns para ele. Parabéns, mamãe. Ai, eu te amo, filho. Olha, as mães amam os filhos, né? A mãe do Vitor está aqui, muito orgulho. Eu e a avó temos orgulho. Cadê o a mãe do Vitor? Delícia, ó. Da mãe, a avó. Orgulho de você. Dia, mãe, vó. Delícia. Delícia. Marcando presença. Que bom. Tem comentários aqui ainda que a gente não vai conseguir trazer. O Maurício precisa se despedir, ele ainda tem mais 2 compromissos. Juan, você pode voltar, assistir desde o começo, que acho que esse primeiro diálogo aqui começamos com o pé esquerdo, cara, porque foi muito legal. Foi uma alegria muito grande a gente ter conseguido aqui. Eu acho que vamos ver se a gente consegue colocar mais gente com o Maurício junto. Tem outros candidatos aí da região que a gente vai tentar construir essa ponte, né, para poder aproveitar as experiências de maneira positiva. Maurício, vou te pedir, Vitor, deixar uma mensagem, Maurício deixar uma mensagem para a gente poder encerrar o nosso primeiro Diálogos Internacionais. Vitor, vou começar com você. Legal. Não, eu queria agradecer você e o Maurício. O Maurício, todo mundo pode perceber que ele está preparadíssimo para assumir esse grande desafio que vai ser administrar a cidade nos próximos 4 anos. E eu acho que eu vi o comentário do Juan e de outros candidatos a vereador. Eu acho que assim, o PT está com um time de peso, candidatos e candidatas disputando a vaga para vereador. E assim, é muito importante. A gente que passou pela administração pública pode dar esse testemunho, né, Maurício? É muito importante ter uma Câmara forte, representativa, que esteja ao lado do povo, dos interesses do povo. E eu acho que o time que o PT montou em Ubatuba tá, assim, seleção. Então, fiquem atentos a isso, escolha um dos candidatos ou das candidatas do PT a vereador em Ubatuba e força na caminhada aí, Maurício. Tamo junto. Maurício, é com você agora, por favor. Vitor, obrigado, cara. Olha, você aqui, o Najibinho, não sei o que e tal, eu fico feliz pra caramba.
essas coisas me dão força para continuar na política, entendeu? Porque quem gosta de gente, gosta de história, e hoje aqui eu já lembrei do Jairo, a Glaucia que está aqui, que trabalhou comigo, o Braulio que trabalhou conosco, e é muito legal. Eu queria também fazer justiça aqui, a Alessandra tá nos assistindo, e eu comentei que ela era uma candidata preparadíssima, o Juan está chegando aqui agora, nosso secretário de Meio Ambiente, responsável pela elaboração da inovadora Lei de Proteção às Cachoeiras, foi quem fez uma defesa magnífica na Assembleia Legislativa, junto com o saudoso Maurici, e que fez o governo do Estado ter que engolir que o Parque Estadual da Ilha Anchieta não fosse privatizado. E o Juan com o Maurici foram brilhantes naquele dia. O Juan, que é ligado à cultura, então... Juan, um beijo aí, cara, e o Juan também é um dos nossos candidatos. Quero continuar na fala do Vitor, eu quero muito ser prefeito de Ubatuba de novo, não é porque é o Maurício, na verdade é porque eu adoro Ubatuba, porque eu sou cidadão de Ubatuba. E aí, a convivência que eu tive nos 4 anos com gente como o Vitor, com todas as pessoas que estão aqui, foi essa convivência que me fez me sentir preparado, com experiência para nessa situação que está ruim de Ubatuba, para fazer o Ubatuba melhor, e com uma visão que o mandato me deu, entendeu? Que foi uma visão muito, muito inteira da cidade, um conhecimento que não é total, porque a gente nunca pode falar que conhece tudo, mas um conhecimento de todas as regiões de Ubatuba, de gente diferente por todos os lugares, das diversidades que tem Ubatuba, e que eu acho que é uma das nossas maiores riquezas, entendeu? Eu, Maurício, do interior, descendente de japonês e de italiano, poder dizer que o seu Zé Pedro do Quilombo da Fazenda é meu amigo, que o seu Antônio da Caçandoca é meu amigo, que eu conheço o seu Altino, que é da aldeia Boa Vista, que eu conheço o Cacique Auá, que o Jairo, que é caiçara, é meu candidato a vice-prefeito, que eu conheço gente que o Alfonso, o saudoso Alfonso do Spaghetto, que era italiano, e que tanto me ajudou a desenvolver uma visão de turismo, os candidatos a vereadores, ou seja, isso me faz uma pessoa muito rica nisso, e que é o que me dá o preparo para poder aceitar esse desafio. Não é um desafio para quem está despreparado, porque o desafio é pesadíssimo, mas ao mesmo tempo é super prazeroso por conta dessas histórias que a gente vive. E eu estou sempre à disposição aí para colaborar, vocês já perceberam que eu gosto de conversar, e para mim é uma honra esse núcleo do PT da Irlanda, porque 5 membros, viu, Fernanda? Se você ler o livro A Ilha, de quando o Fidel Castro foi invadir para fazer a revolução, eles estavam em 50 e poucos nos barcos, na hora que eles desembarcaram, teve um ataque, e a hora que eles se reuniram, eles estavam em 13, e o Fidel Castro falou assim: nós estamos em 13, nós ganhamos a guerra. Eles tinham perdido mais de metade da tropa, então vocês estão em 5, quando vocês chegarem em 13, vocês fazem a revolução na Irlanda aí. Demorou! E eu acho que... Não, eu acho que nesse movimento mundial, eu acho super importante, não é só o PT, as pessoas que defendem a dignidade no mundo inteiro, as pessoas que estão contra esse caos que é o neoliberalismo, o consumismo exacerbado, o individualismo extremado. Eu acho importantíssimo a gente se reunir, por isso que eu estou sempre disposto a colaborar. Gostaria muito de conversar, por exemplo, com um grupo de petistas da Bolívia, que recentemente, 55% vitória, uma baita numa vitória, e eu espero participar muito da retomada nossa em 2022 como prefeito, né, dessa discussão, porque não é uma discussão restrita ao Ubatuba. Sim. Portanto, para você que está nos assistindo aí nesse boa noite, uma reflexão muito séria, né? Nós temos só 14 candidatos a prefeito, que só 14 é uma ironia, né? Porque são muitos. Você tem que fazer algumas reflexões. Primeiro, se a cidade está do jeito que você gosta. Pelo que eu vejo na rua, entre 70% e 80% da população está insatisfeita com a cidade e com o prefeito. Portanto, esses 80% que estão insatisfeitos com a cidade, eu queria que refletissem em vir conosco, com o Maurício 13, com o professor Domingos, e tão importante quanto, que vocês escolhessem um dos nossos 10 candidatos a vereadores. Tá? A rua é sábia. Ontem uma pessoa na rua falou assim: Maurício, a gente precisa votar em você, mas também precisa votar num vereador seu. Palavras dela. E precisa mudar essa Câmara, porque se tem uma coisa que esse prefeito está fazendo o que quer, é porque
os 10 vereadores não exercem o papel fiscalizador. E aí eu sou muito tranquilo de recomendar qualquer um dos nossos candidatos, porque eu, prefeito, e eles, candidatos, eu acho que a primeira das coisas que eles vão fazer é me fiscalizar para eu cumprir os compromissos que eu estou assumindo na campanha. Não é fiscalizar para me prejudicar, não. É, na verdade, estar comigo, mas fiscalizando para que outras forças não me deixem desviar dos compromissos de campanha. Portanto, eu queria muito reforçar esse pedido. E a campanha, se a gente observar hoje, eu acabei de ver a prestação de contas dos 2 principais candidatos aí da cidade, que é o prefeito e a outra candidata. Uma recebeu já 250 mil na conta do Diretório Nacional do Partido. O outro já recebeu de um doador privado 100 mil reais, entendeu? A nossa, nós recebemos 20 mil, entendeu? Que vai dar... Então, a minha campanha é preciso ter muitos Maurícios em Ubatuba e muitos candidatos a vereadores em Ubatuba, porque eu estou fazendo o possível. Hoje eu já fui no Pé da Serra, já fui nos Calçadão, já fiz live, estou aqui com vocês, vou para outra reunião falar sobre a região sul e etc. Mas com a pandemia, com a escassez de recursos que está sendo proporcionada, a nossa chance de vitória real, porque na rua eu sinto o cheiro da vitória, mas ela só precisa se cada um que está nos assistindo também virar Maurício. E cada um que está nos assistindo votar nenhum vereador da chapa do Maurício. Portanto, Fê, um baita de um beijo para você. Estou muito feliz de estar aqui com você. Vitor, um abraço e um beijo, cara. O Vitor nem tenho o que falar do Vitor. Né? E aí, estou sempre à disposição. E para todo mundo que está nos assistindo também. Olha lá, entrou mais um amigo meu aqui, ó, Luiz Fernando Junqueira, morou comigo em Juiz de Fora. Eu estou bem arrumado hoje, viu? É só Obrigada, coisa... Regina. Antes de você ir embora, deixa eu falar uma coisa assim, você bem breve, né? Você falou isso, dessa questão da conexão que você quer dialogar. Nós aqui no exterior, a gente está muito organizado, os brasileiros no exterior estão muito organizados. Eu faço parte da Frente Internacional Brasileira contra o golpe pela democracia desde 2016, que é a FIBRA. Eu já participei de atos em Amsterdã, em Berlim, em Londres. Então, assim, a militância, esse envolvimento que a gente tem com a defesa da democracia, ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras. E é por isso que a gente está lutando assim, para construir mesmo a experiência que a gente vive aqui. A gente quer que as pessoas no Brasil também conheçam e também tenham essa possibilidade. Então, assim, ter a oportunidade de fazer essa conversa com quem está nos assistindo. Peço desculpas para aqueles que não puderam interagir, que não tiveram resposta para as suas perguntas, mas esse é um momento da gente falar, e cada vez mais que a gente puder dialogar e a gente puder ajudar a construir, a gente está aberta, a Fibra está aberta, a gente tem uma página no Facebook, estamos no YouTube, e é isso. Stop Bolsonaro, organizamos 3 edições já do Stop Bolsonaro, a gente está mobilizando, Maurício, a gente está unido e vamos cada vez mais, que essa onda que começou na Bolívia pare aí nas praias da maravilhosa Ubatuba. Ela começou na Argentina, né? Agora a Bolívia... Na Argentina, mas agora na Bolívia... México, Argentina, Bolívia, estamos indo bem. E é isso aí. Stop Bolsonaro, 13 sempre, e vamos em frente. Boa sorte, Maurício, saúde. Vitor, beijo, obrigada. Beijo para todos que estão aqui. Minha gente. Obrigada. Tchau, obrigado para a galera que está online até agora aí. Valeu. A gente se encontra de novo nas ruas, nas redes e na luta. É isso aí. Muito bom. Obrigado. Nas ruas, na luta. É isso aí, valeu.